E agora vamos falar de doação de medula. Uma reportagem exibida essa semana aqui no nosso jornal teve uma grande repercussão. O capixaba André foi chamado pelo Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea. Ele doou para uma pessoa que não é parente dele. E a chance de compatibilidade nesse caso é 1 para cada 100 mil doadores. Vamos conferir a reportagem. A possibilidade de salvar uma vida, né? É uma bênção muito grande de fazer esse ato. Esse é o André. Ele tem 32 anos, é corretor de imóveis, capixaba e mora em Vitória. André é doador de sangue há muitos anos e em 2021 decidiu também ser doador de medula. Ano passado, em outubro, André recebeu uma mensagem do REDOME, Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea. Eles falaram de uma possível compatibilidade entre o André e um paciente. Depois que ele recebeu a mensagem, o André veio conversar comigo, que sou a mãe dele. Nós falamos muito da doação, da bênção que é poder salvar uma vida. Pesquisamos muito na internet e o André decidiu continuar com o processo do REDOME. E eu vou contar essa história para vocês. Um novo exame de sangue no Hemóis confirmou a compatibilidade. As estatísticas mostram que 1 a cada 100 doadores de medula, parentes, são compatíveis. Quando não é parente, caso do André, a chance é de 1 a cada 100 mil doadores. A equipe do REDOME entrou novamente em contato com o André. Eles explicaram como é uma doação. Eles falaram que tem 2 tipos de doação. Um por punção no osso do quadril e o outro por filtragem do sangue por uma máquina. O meu vai ser esse, pela filtragem do sangue na máquina. E o que eles te disseram da pessoa que vai receber a sua doação? Falou só que é uma mulher e que não podem dar mais detalhes, que não pode dizer. 4 meses depois, André foi enviado para fazer exames em um hospital de Juiz de Fora, Minas Gerais. A saúde dele estava ok, mas a doação foi suspensa. Eles entraram em contato comigo falando que a equipe médica da paciente pediu para adiar, mas que não podia entrar em mais detalhes. No final de agosto, o REDOME voltou a procurar o André para retomar a doação. Dessa vez, ele iria para Recife. Embarcamos no dia 16 de novembro. Ficamos hospedados em um hotel, tudo pago pelo SUS. Recebemos inclusive ajuda para alimentação e transporte. No dia seguinte, André começou a tomar uma injeção. De manhã no hospital e à noite ele mesmo aplicava. Dói? O medicamento ajuda a aumentar a produção de células-tronco para a doação. No dia 19, André foi internado no hospital que é referência em transplante de medula óssea. Como as veias do braço do André são finas, seria preciso fazer um acesso na veia femoral. No caminho para o centro cirúrgico, ele estava tenso. Tá nervoso? Só um pouquinho. Meu coração estava apertado, mas tinha fé de que daria tudo certo. 3 horas depois, André voltou para o quarto com o acesso na virilha. E aí, meu filho? Tudo bem? Tudo tranquilo, graças a Deus. Mais injeções para aumentar a quantidade de células-tronco foram aplicadas. 15 doses ao todo. As enfermeiras também aplicaram 3 injeções para evitar trombose. Exatamente 1 ano e 25 dias depois do primeiro contato para a doação de medula, enfim, chegou o dia. Nós estamos aqui aguardando a equipe do hospital que vai levar o André para o prédio onde fica a máquina. Nessa máquina, o sangue do André vai ser filtrado e a célula-tronco vai ser separada para a doação. E aí, qual a expectativa? Melhor possível, que dê tudo certo na doação e daqui a pouco a pessoa está recebendo a medula aí. Seguimos para o outro prédio e a máquina foi ligada ao corpo dele. Foram quase 5 horas separando as células-tronco do sangue.
A máquina jogava para essa sacolinha. O resto do sangue voltava para o André. Enquanto era feito o procedimento, fomos informados que a doação do André seria para uma mulher de 38 anos, que sofre de um tipo de câncer chamado linfoma não Hodgkin. 250 ml de células-tronco foram retirados. O André estava bem. Tudo tranquilo, graças a Deus. No final, foto para registrar esse momento tão importante. E a bolsa foi levada para seguir viagem até a paciente. À noite, quando as enfermeiras vieram retirar o acesso que estava na veia da virilha do André, elas disseram que a paciente já tinha recebido a doação. No dia seguinte, depois de 4 dias internado, era hora de ir embora. Mas antes, fomos agradecer por ter dado tudo certo e pedir pela vida da paciente. Eu espero que a pessoa agora se recupere, né? Que ela consiga se tratar, que dê tudo certo para ela, que ela se cure, né? Do câncer e tudo mais. E queria agradecer a Deus por ter dado tudo certo aqui, agradecer minha família que veio comigo aqui no hospital, agradecer toda a equipe, foi muito solícita, que me ajudou bastante, me apoiou. E também deixar um recado para você que ainda não é doador de medula óssea, né? Que você se inscreva, que é super tranquilo, o Redome dá toda a assistência, não é um bicho de 7 cabeças, é tudo muito bem explicado. E que aí você vai poder também ajudar, né? E fazer sua parte igual eu fiz. Quando eu pensei que a reportagem já tinha acabado, encontramos essa homenagem linda quando chegamos ao aeroporto de Vitória. André foi recebido com muito carinho por parentes e amigos. Nos cartazes, elogios à nobre atitude dele, de ser esperança de vida para alguém. E o André esteve aqui na nossa emissora para contar mais detalhes desse processo de doação de medula. Eu também conversei com o médico Marcelo Aduan. Vamos conferir. Eu estou aqui acompanhada do André Dockhorn Vicente, que é o doador que foi lá em Recife vivenciar essa experiência pela primeira vez. E também estou acompanhada do Dr. Marcelo Aduan, que é hematologista, chefe do serviço de medula óssea do Hospital Santa Rita. Sejam bem-vindos. André, eu começo essa entrevista te perguntando o seguinte: de onde surgiu essa possibilidade? Vou me cadastrar para ser um doador de medula óssea. Então, eu fui fazer a doação de sangue, que tem muito tempo que eu já sou doador de sangue, né? E aí uma pessoa me abordou e perguntou realmente se eu queria ser doador de medula óssea. E aí ela veio, me abordou, perguntou se eu queria, tirou algumas dúvidas rápidas. Eu falei assim, não, vamos ser doador, mas assim, realmente no dia, que foi em 2021, na época, não tinha tanta noção, assim, né? Foi mais no calor do momento da doação de sangue e tudo mais. Uma ação solidária, né? Isso, exatamente. Aí quando te ligaram? Aí que eu fui pesquisar mesmo como é que funcionava, que eu chamei minha mãe e falei, vem cá. Que eu nem na época, quando me ligaram, eu não sabia nem o que era Redome. Eu falei assim, o que é Redome? Aí minha mãe falou assim, não, aí foi me explicar tudo direitinho. E aí a gente começou o processo. Você levou um susto? Levei. Imagina. Porque dá um gelo, né? Porque é uma responsabilidade muito grande, né? Você salvar uma vida e você fica... Aí também tem um mito, né? Da questão dos problemas que falam de doar, né? Que falam que dói, que não sei o quê. Aí ficou aquilo na minha cabeça. Aí depois, conversando com ela, a gente desmistificou e foi. Você dividiu muito isso em casa, né? Uhum. Conversei muito com ela. E, doutor Marcelo, tem doadores que se cadastram e chega nesse momento de ligar e falam, ai, desisti? Sim, ocorre. Tanto que a primeira coisa você tem que ver se você acha um doador compatível no banco. E o segundo passo é saber se esse doador está disponível. Disponibilidade significa, esse doador ele tem ainda a intenção de doar, ou na verdade, será que ele ainda está no país? Porque às vezes esses pacientes eles podem mudar de país. Às vezes ele não está disponível para doar. Ou pode acontecer desse paciente ter tido uma doença e essa doença deixar ele inapto para uma doação. Então, o primeiro passo é encontrar o doador compatível. O segundo passo é saber se esse doador está disponível para doar.
E André, você achou uma pessoa que não era da família, o que torna ainda mais difícil, né? É mais raro ainda de você encontrar alguém que seja compatível. Como é que você ficou com essa informação? Olha, eu sempre soube que é muito complicado, né? Achar compatibilidade, esse tipo de coisa. Eu fiquei muito surpreso, como eu falei. Eu acho muito bacana o gesto de doar. Então, assim, eu fiquei surpreso de não ser compatível. Não ser familiar. Parente, né? Uhum. Então, assim, eu fiquei muito surpreso quando eu descobri. Você recebeu a notícia, a doação seria feita em Recife. Como é que foi esse processo? Eu vi, por exemplo, que você recebeu ajuda de custo para todo o passo a passo? Tudo. O Redondo entrou em contato comigo, me deu algumas datas. Na verdade, ele entra em contato perguntando se eu tenho alguma programação de viagem ou alguma coisa que pode fazer para encaixar na minha programação, né? Por exemplo, eles entram, você vai viajar, tem algum casamento, alguma coisa? Eu falei, não, até o final do ano tá tudo tranquilo. Aí eles me passam o roteiro, da onde as datas, né, que eu vou fazer os exames, esse tipo de coisa, e perguntam, tá tudo ok? Pode ser essas datas? Aí eu falei, não, pode, tá tudo ok. Aí, dentre os cálculos que eles fazem lá, eles mandam um dinheiro para ajuda de custo, transporte e as passagens aéreas. Aí pode... Alimentação também? Alimentação. Aí pode... Muito acompanhante. Minha do acompanhante. E aí pode... aí eles podem levar o acompanhante, né? Uhum. E aí manda a passagem e a gente vai. Em algum momento, André, você sentiu medo? Não diria medo, mas no começo o fator do desconhecimento, entendeu? Me deixou meio assim, que eu fui buscar saber junto com minha mãe como é que funcionava o processo. Tanto que eu falei com ela, eu falei, olha, vamos pesquisar como é que funciona a questão do tem 2 tipos, né? Da doação pela punção, pelo aféser, né? Esse tipo de coisa. E aí, quando eu conversei com minha mãe, eu falei assim, olha, se eu fizer o teste de compatibilidade, porque eles dão essa opção. Você quer fazer o teste de compatibilidade? Aí eu falei com ela, se eu fizer e der compatível, aí a gente vai até o final. Aí eu falei isso com ela. André, a gente vê na reportagem, né, um momento que você está lá se preparando para fazer essa doação e aí vem um monte de agulhadas. E aí surge aquela preocupação, será que esse processo é dolorido? Nada. É dolorido? Não. É uma injeçãozinha subcutânea que aplica, não dói, assim... Não vou dizer indolor porque fura, né? Mas fora isso, não tem dor nenhuma. Nenhuma. É super tranquilo. Dá para encarar de boa. Dá para encarar de boa. Agora, doutor Marcelo, você disse que tem algumas questões aí que podem inviabilizar a doação, né? O que mais que pode tornar uma pessoa não apta a doar medula óssea? Então, como eu disse, pode ser que no momento que a pessoa fez o cadastro para doar, ela era saudável. E pode ser que no momento que ela é selecionada para doar, ela tenha alguma doença. Pode ser que ela tenha até um câncer, pode ser que ela tenha uma doença cardíaca. E aí isso pode inviabilizar que ela seja doadora. Outra coisa é muitas vezes se ela está fora do país e aí o deslocamento fica impedido, entendeu? Então, praticamente essas são as causas. Outra coisa é retirar o termo de consentimento para ser doador. A pessoa pode falar, não quero mais doar, porque é uma prerrogativa que ela tem. Às vezes, naquele momento, ela queria ser doadora, depois ela mudou de ideia por motivos vários, e aí ela decide não ser doadora. O André teve que fazer esse processo todo lá em Recife. Pelo que você me explicou, esse processo também pode ser feito aqui no Espírito Santo, né? O que vai definir isso é a disponibilidade do hospital. Como é que funciona isso? Sim, hoje a gente é centro credenciado pelo Ministério da Saúde para as 3 modalidades de transplante de medula óssea, tanto o autólogo, quanto o halogênico aparentado, quanto o halogênico não aparentado. E o que acontece? Muitas vezes a gente é solicitado pelo Redome para efetuar a coleta de doadores que residem aqui no estado. Então, se existe a possibilidade, isso ocorreu durante a pandemia, que onde você tinha restrição de transporte e mobilidade das pessoas, o que acontece? A gente faz todo o processo do doador aqui e o doador faz o processo de seleção, faz o processo de coleta de alguns exames, faz o processo de administração da medicação para coleta de célula-tronco ou para coleta de medula óssea.
e aí a gente faz a coleta desse paciente no nosso centro, e no dia programado da coleta vem o pessoal do Redome com o courier, que é uma pessoa que faz o transporte, e leva essa célula que foi coletada para o centro para essa célula ser infundida no receptor. A gente já teve casos que a gente coletou aqui, foi para Fortaleza, coletou aqui, foi para o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer do Rio de Janeiro. E a gente fez isso durante algum tempo, e de uns tempos para cá eles acabaram não solicitando a gente, mas a gente está aberto aí mesmo, porque a gente também já recebeu de fora. Quando a gente fez o nosso primeiro transplante não aparentado em abril desse ano, a medula ela veio de banco internacional, ela veio da Alemanha. Entendi. Quem é que pode se cadastrar para ser doador de medula óssea? Pela portaria que foi atualizada, se eu não me engano, em 2021, o doador de medula, o indivíduo tem que ter boa saúde, e com boa saúde ele pode doar até a idade de 35 anos. Entretanto, aqueles que doaram antes dessa portaria, antes de 2021, eles estão ainda com um cadastro ativo no banco, ou seja, no Redome, até eles completarem a idade de 60 anos. Então o André pode doar novamente a qualquer momento até completar 60 anos? Sim. Doaria de novo, André? Doaria, com certeza. Faria tudo de novo. Tudo de novo. Aí eu não teria dúvida nenhuma. Agora conheço o processo, tudo direitinho. A gente viu sua reportagem, como a gente conhece e convive com a sua mãe, que trabalha aqui com a gente, a Cristina Doctroni, a gente até se emocionou junto, porque foi todo um processo ali de vocês dois, de entrega, né, de fé e de você ajudar uma pessoa que você não tinha a mínima ideia de quem era, né? Porque pelo que eu vi, você... só durante ali o processo que você foi saber a idade, por exemplo, da pessoa que ia receber, não é isso? Ali deitado, já fazendo o processo que falaram que tinha, né, a idade de 38 anos, assim, que era uma mulher, mas só também, não sei mais de nada. Eu acho que você deve ter tirado uma baita de uma lição, né, dessa experiência toda. Cara, é muito reconfortante em todo o processo as palavras de apoio da família, da equipe médica que me atendeu também, falando que é um processo importante, apesar da gente já saber que salvar a vida é um processo importante. Mas, nossa, é assim, depois que termina, igual eu tirei uma foto com a bolsa do lado, né, ela toda com aquele vermelhinho ali, né? Uhum. É uma alegria muito grande. Então, agora é rezar para dar tudo certo para ela. Exatamente. O tempo que você ficou no hospital ao todo foram quantos dias? 4. 4 dias. 4 dias internado. Aí depois que a doação terminou, você já pôde ter alta? Como é que foi isso? Não, aí eu terminei, fiz a doação pela manhã, aí eu voltei pro quarto, e aí no final da tarde, mais ou menos umas 6 horas, veio o médico falar que deu tudo certo, né, que não precisava de uma segunda doação, e aí tirou o catéter no final da tarde. Aí eu passo a noite em observação, e pela manhã eu tive alta. Ele falou que não precisou fazer uma segunda doação. Em que casos isso é necessário, doutor? Não é muito uma segunda doação, é um segundo dia que a gente fala de coleta, é para completar a dose, caso a dose do primeiro dia tenha sido insuficiente para você realizar um transplante. Porque em transplantes a gente tem que pensar em dose de célula, porque é a dose de célula que se relaciona com o sucesso do transplante. Se for um doador pequenininho ou uma pessoa maior também, isso conta? Conta, porque geralmente se você tem uma discrepância, uma diferença de peso muito grande entre os doadores, obviamente é mais difícil você ter a dose suficiente. E às vezes você tem que mudar o tipo de fonte de célula. Às vezes eu não posso coletar medula óssea por ser um doador de baixo peso, e aí eu tenho que coletar o que a gente chama de célula-tronco periférica, que foi a doação do doador. Aqui no estado, doutor, para quem quer se cadastrar, além das campanhas itinerantes, como foi o caso que aconteceu com o André, a pessoa pode procurar o Hemóis, né? Procurar o Hemocentro, fazer o cadastro, é simples, né? Sim, e eu acho que é importante a gente não falar só de doação de medula óssea, doação de sangue também. Por quê? Porque a doação ela é altruísta. O que é altruísmo? É você fazer uma coisa de bom para o próximo sem desejar nada em troca. E na própria portaria ela diz, a doação tem que ser altruísta. Você não pode receber nada em troca por conta disso. Então você tem que ter o amor dentro do teu coração
para você fazer uma doação. Você não tem que receber nada em troca. O que você diria, André, para as pessoas que estão nos assistindo? Talvez tenham pessoas nos assistindo que têm um familiar precisando da doação. E talvez tenham outras pessoas que estejam pensando em fazer a doação e se cadastrar. O que você diria para essas pessoas que podem fazer esse gesto altruísta que você fez? Nossa, façam, se cadastrem. É saber que você está podendo ajudar o próximo, igual ele falou de fazer a doação sem receber nada em troca, de você... É salvar uma vida, né? Porque você salva. A gente não quando eu doei, você doa sabendo que vai salvar, mas assim, como você não vê a pessoa recebendo, fica na imaginação. Mas aí você para e pensa, você imagina a pessoa recebendo essa medula, assim, um médico falando assim, ó, chegou, seu tratamento vai ser completo agora, né? E dá uma felicidade muito grande. Então, a reportagem que minha mãe fez indo para Recife comigo e divulgando é justamente isso, é fazer com que você vá no Hemóis, se cadastre, não dói, é super seguro, doe sangue, doe medula óssea, é ajudar o próximo. O objetivo é esse. Sem nem ter noção de onde vai essa medula, né? Mas sabendo que vai salvar uma vida. Exatamente. É exatamente isso. Que bacana, André. Parabéns pelo seu gesto, né? Que você continue ajudando outras pessoas com doação de seja o que for, né? Medula ou sangue, já que você também é doador de sangue. Parabéns pelo seu gesto. Depois que eu dou a medula, eu posso doar sangue quando? Tem um prazo? Então, geralmente, se a gente for olhar assim, são 2 meses. 2 meses. Então, doei a medula agora, aí para doar sangue daqui a 2 meses. Vai pelo mesmo prazo de doação de sangue. São 60 dias para homem. Eu acho assim que você tem até direito a uma folga maior. Você já está planejando sua próxima doação de sangue? Eu fiquei curioso, já estou planejando. Que bacana. Mas assim, agora descansa, vamos esperar as coisas acontecerem. Matar a saudade das agulhinhas, né? Já está pensando em doar de novo. Mas parabéns e que seu gesto possa incentivar, possa inspirar muitas outras pessoas que estão nos acompanhando. E, doutor Marcelo, obrigada pela sua participação e parabéns também pelo seu trabalho nessa área tão importante, né? Só agora a gente vai fazer um pouco de informação à população. O Santa Rita é o único centro de transplantes do estado do Espírito Santo que atende pacientes do SUS. Então, assim, obviamente a gente também atende convênios, mas a gente atende SUS. A gente está em atividade desde 2008 e eu estou lá desde que começou. Esse ano a gente já fez 86 transplantes. Foram 74 transplantes autólogos, 12 transplantes halogênicos que envolvem doador. A maior parte dos pacientes são pacientes do SUS. E a gente pede, assim, para dentro do possível, que as pessoas encontrem, assim, no Santa Rita um lugar, assim, de excelência para eles poderem procurar como uma referência em saúde, porque é o maior complexo oncológico do estado do Espírito Santo.